crente não bebe, mas come, né? E virou, tipo assim, como se fosse uma piada, mas isso é muito sério. É um pecado que a gente fala pouco e que os crentes normalizaram, né? Normalizou, E, exatamente. gente, isso não é normal. É falta de domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, Sim. e é um pecado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Entre Fé e Vida, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela é nutricionista clínica e esportiva, já foi 5 vezes campeã em campeonatos de fisiculturismo. Estou aqui com ela, Cássia Marques, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar aqui com você, né, minha discipuladora, minha paciente também. É uma honra estar aqui e eu espero que o meu testemunho possa edificar outras pessoas. Muito bom, é um privilégio mesmo ter a Cássia aqui com a gente. Ela também está me ajudando nesse processo de emagrecimento que eu estou precisando. E para começar aqui a nossa conversa, Cássia, conta para nós como foi esse processo de você entrar nesse mundo do fisiculturismo, de competir, e o seu processo de conversão, a sua visão mudou sobre tudo isso. Então, conta aí um pouquinho para nós. Vamos lá. Eu cresci num lar católico, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo ali certinho da igreja católica até os 15 anos. Até que certo dia eu não me identificava mais. Sabe, eu não me via mais ali na igreja católica, eu não entendia a maioria das coisas que eles falavam ali, comecei a me afastar e me desviei. Foi um momento que eu fui pro mundo mesmo. Aí conheci o mundo, né, de festas, de baladinhas ali, de álcool, enfim, até que um certo momento, com 18 anos, eu entrei na academia. Então eu comecei a me apaixonar pela musculação. Gostava mesmo de treinar, até hoje eu gosto muito, me sinto muito bem, me sinto viva, né, ali treinando. E fui entrando nesse mundo da musculação e as pessoas ficavam falando que eu tinha potencial para competir. Porque olhavam o meu físico, meu perfil genético já é de ter mais músculo mesmo, naturalmente. Então, eu tinha muita força e eu fui criando um corpo atlético na musculação mesmo, sem tomar nenhum hormônio nem nada. E as pessoas foram me influenciando e até que eu comecei a competir. Aí comecei a competir, foi um campeonato atrás do outro, ganhando todos. Aí eu vi que eu tinha um potencial no negócio, mas eu sentia um vazio. Eu ficava buscando algo que eu ainda não sabia ao certo o que era, né? Que era Jesus, né? Eu tentava tapar o buraco que é só dele, né? Que a gente tem. E eu tentava preencher com outras coisas. E foi quando eu cheguei no fisiculturismo. E o fisiculturismo, no caso, você começou a tentar colocar ele no lugar de algo que você... Porque todos nós temos aquele anseio, né? Que buscamos por algo. Sempre tem aquele negócio assim, por que eu nasci? Qual é o meu propósito, né? E aí vem esse vazio que todo ser humano tem. Então, no caso, nessa busca sua, você colocou o fisiculturismo nesse lugar, é isso? Sim. Só que não preencheu, de fato. Eu tinha esse sentimento de que eu precisava preencher, né, esse espaço. E eu achava que o fisiculturismo era o meu propósito. Eu falava, poxa, eu tenho potencial para isso daqui, eu ganho todos os campeonatos que eu subo, sabe? Eu sou reconhecida no meio, todos os campeonatos que eu ia, mesmo que eu não fosse competir, as pessoas me reconheciam. Eu tinha patrocínio desde da minha roupa de malhar, de academia, até a academia, suplementação, depois o uso de ergogênicos, de manipulados. Eu não pagava nada, eu tinha patrocínio de tudo. Então, eu tinha muito potencial no meio, sabe? E mesmo assim não era o suficiente. Você ainda estava com aquele vazio. Porque o primeiro vazio que eu tinha sentido lá no mundo foi o vazio que eu tentava preencher com as baladas, com as amizades, e eu vi que não era o suficiente. Aí eu fui pra musculação, comecei a focar mais nisso, e realmente trazia muito prazer pro meu corpo. Só que eu ainda continuei com o vazio. Aí foi quando eu coloquei o fisiculturismo e mesmo assim ainda continuei com o vazio. É porque parece que, temporariamente, parece que que não tá, que tá funcionando, né? Tipo, nossa, é isso mesmo, é isso que eu... Mas chega um momento que você vê, não é isso. Sim. Né? A gente vê vários testemunhos mesmo de pessoas que alcançaram tudo aquilo que todo mundo quer. Às vezes dinheiro, fama, filho, família. E eu lembro até do testemunho de uma influencer bem famosa, acho que é a Adriana Santana, que ela tem aos olhos assim naturais, tem tudo que todo mundo quer, né? Uma família linda, filhos lindos. Ela disse que estava mudando para Orlando, na casa própria dela, uma casa linda. E no dia da mudança, ela foi lá pro porão chorar. Tipo, porque ela não estava feliz, né? Foi até o processo da conversão dela. Porque ela estava se sentindo muito ingrata, porque ela não estava feliz tendo tudo aquilo, né? E aí ela não queria chorar na frente de ninguém porque parecia ingratidão, né? Valores naturais, né? Tipo assim, por que eu estou chorando? Por que ainda não estou feliz, sendo que eu tenho tudo que todo mundo quer, né? Eu tenho o privilégio de ter chegado nesse nível e ainda eu não estou feliz. E aí foi quando realmente iniciou o processo de conversão dela, né? Então, eu acredito que todos
nós passamos por processos assim, outros mais intensos, outros menos, né? Mas a gente passa por esse processo. E eu sempre falo que existe uma dimensão em nós, que é o nosso espírito, mas só Deus pode ocupar esse espaço. E a gente fica querendo ocupar com outras coisas. E perde a sua funcionalidade, né? É que nem uma luva. A luva ela foi feita para conter a mão. Mas eu posso pegar a luva e colocar um monte de coisa dentro da luva e encher ela com areia, por exemplo. Ela vai estar preenchida, porém ela não vai funcionar. Entende? Para que ela foi criada, né, de Exato, ela fato. não funciona, então aquilo ali ainda não supriu. Então eu vejo que muitas vezes nós somos esses. Nós estamos com esse vazio dentro de nós, é como se fosse essa luva, e a gente fica tentando preencher com outras coisas, né? Com o mundo, com a bebida, com promiscuidade, sexo, tantas coisas, e aí você foi pro lado, né, da musculação, do fisiculturismo, e foi preenchendo. Mas ali era simplesmente uma areia que Sim, não sustentava, né, a luva. não sustenta, exatamente, porque ali só cabe Deus, no caso ali, que Deus é representado pela mão, né? Quando você coloca a mão na luva, aí ela funciona, aí ela cumpre o seu propósito, né? Mas legal, muito legal isso. Aí você foi para esse lado do fisiculturismo. E uma das coisas também, hoje, você como nutricionista pode nos dizer um pouco, porque a gente vê uma mulher toda musculosa ou pessoas musculosas, a gente já pensa assim, nossa, é super saudável, né? Mas nós sabemos que por detrás existem umas coisinhas que você pode nos falar melhor. Sim, o atleta, quando ele tá ali no palco, ele tá na pior condição física dele. Quando a gente pensa em saúde, ele tá no pior condicionamento dele. Ele tá desidratado, ele provavelmente tá tendo alguma deficiência nutricional, porque a restrição na dieta é muito alta. Sabe, basicamente, a gente só foca ali nos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e na finalização, a maioria dos atletas comem só proteína. E a gente supre as vitaminas ali de outras formas, com suplementação, só que não é o suficiente. O corpo não absorve da mesma forma uma cápsula e um vegetal ali. É totalmente diferente. Então, o atleta ele não está saudável. Todo esporte de alta performance não é saudável. Todos os esportes. Se você vê um atleta em alta performance, seja no futebol, no basquete ou no fisiculturismo, não é saudável. Sabe? A gente eleva ali o nosso corpo acima dos padrões fisiológicos que um corpo humano suportaria. E no fisiculturismo acaba indo um pouco além por causa dos recursos ergogênicos, que aí entra os anabolizantes mesmo. Os anabolizantes fazem com que as pessoas tenham uma força sobrenatural, né? Aqueles físicos que a gente vê, assim, ali no palco, da maioria dos atletas, é inalcançável de forma natural. Então, o que acontece? O atleta vai tomando hormônio para ficar cada dia mais forte, né? Para se encaixar ali no padrão. E não é saudável, sabe? Não é saudável. E para uma mulher é pior ainda, né? Porque a maioria dos hormônios são hormônios que é predominantemente hormônio masculino. E uma mulher tomando um hormônio masculino atinge não só o corpo físico dela, né? Atinge também a alma dela. Porque vai mudando, fica despolarizada a energia da mulher. Sim. O masculino fica muito mais alto que o feminino. Então, isso é refletido em mínimos detalhes na vida da mulher, no dia a dia. Uma mulher que toma anabolizante, eu tiro assim por mim, né? Quando eu fazia a utilização, eu era uma outra pessoa, eu era muito mais estressada. Eu achava que eu dava conta de tudo. Eu queria segurar o mundo assim com as minhas mãos e eu não dava conta. Se a gente olhar mesmo a minha foto em campeonato, parece que eu tenho no mínimo 10 anos a mais. E eu tinha 26 anos na época. Sim. Né? Então, parecia que eu tinha o quê? Uns 40 e pouco, né? Coloca a foto aí pra gente, Douglas, de quando ela estava competindo. E hoje nós estamos vivendo uma época que meio que virou moda, né? Todo mundo quer não simplesmente buscar a saúde, mas a pessoa quer ter um físico muito bem definido. E se não consegue isso naturalmente, às vezes sem competir nem nada, as pessoas estão indo para esse lado, né? De usar mesmo produtos, sei lá, é só anabolizante que usa para a pessoa ficar mais forte? Tem outras coisas, né, que usam. Então, normalmente é hormônio. Hormônio. Para você realmente ficar forte, é hormônio. Tem alguns peptídeos também, mas geralmente é hormônio. E também tem como você ficar com a aparência de forte, né? Fazendo ali uma lipoled. Hoje em dia tem preenchimentos de ácido hialurônico na musculatura. Então, tem como você construir um quadríceps, que é a musculatura da coxa. Tem como você construir um glúteo com ácido hialurônico, um ombro. Hoje em dia tem como você fazer tudo. Quase tudo, assim, no corpo, Sim. né? Então, cada dia as pessoas estão mais desesperadas para alcançar esse físico. Mesmo Sim. pessoas que não competem. Esse virou um novo padrão. Sim. O abdômen todo definido, cheio de gomo, né? O ombro definido e tal. Mas, naturalmente, para a maioria das pessoas, são corpos inalcançáveis, que a gente não vai alcançar. A gente vê cada dia mais digitais influencers vendendo um corpo que não é verdade, que era a forma que eu me sentia. Quando eu postava, eu fui me sentindo depois de um tempo, quando o Espírito Santo foi me dando revelação, eu fui percebendo que eu vendia um corpo que não existe.
que as Sim. pessoas não iam alcançar, os meus pacientes não iam alcançar aquele corpo. É impossível de forma natural. Sim. Aí, olhando aqui a foto, a gente vê um rosto muito mais envelhecido, né? É por causa da magreza que o rosto fica assim. Quando o percentual de gordura fica muito baixo, a gente perde gordura no rosto também. A gente tem uma bolinha aqui que se chama bola gordurosa de Bichat, que é a gordura que sustenta a sua bochecha, que as mulheres tiram em bichectomia. Então, a gente perde naturalmente com o envelhecimento e também com o emagrecimento. É possível perder o emagrecimento extremo, né? Sim, Que sim. Para era o que eu fazia, competir, pra competir. tinha que ser, né? E fica muito masculina, né? Sim. Fica muito masculina. E você achava bonito? Então, A sua visão mudou hoje, assim, nessa época eu achava bonito, hoje nem tanto assim, como é que tá isso? Então, na época, eu sempre me incomodei com o rosto. Mas o corpo eu achava bonito. Mas o rosto sempre foi algo que me incomodava muito. Só que depois que eu iniciei o processo de fato de conversão, eu fui me sentindo incomodada até com o corpo. Porque, por exemplo, às vezes eu colocava um vestido, eu olhava assim, parecia que eu tava vendo um menino. Sabe? Eu falei, gente, parece um menino fantasiado no carnaval. De Eu me menina. incomodava. Porque Sim. meu ombro era muito grande. Agora a gente vê, assim, o ombro... Eu ainda tenho a musculatura, eu sempre tive. Naturalmente, eu tinha um corpo atlético. O meu corpo natural é assim, é mais atlético. Então, eu sempre tive um ombro mais definidinho. Só que eu tinha um ombro definido e grande, sabe? Então, Que era um se ombro tornava definido. masculino, né? Então, aí era mais masculinizado. Eu colocava uma regatinha, eu ficava incomodada. Eu, ai, gente, parecendo um menino. Eu não gostava, não. Sim, sim. Não vou negar. Então, aí. E realmente, hoje as pessoas estão indo muito para esse lado, né? De realmente querer esse corpo, mas você, como profissional da área, você pode nos dizer que nunca é 100% saudável e em busca de um corpo assim? Sim. Nunca é. Nunca é saudável, Nunca nunca. é. Algumas pessoas podem falar, não, eu tô muito bem. Eu sou Aham. saudável, meus exames estão todos ok. Tá, mas até quando? Até quando? Seu corpo vai pedir socorro em algum Em algum momento, né? momento, o corpo vai pedir socorro. Você está sobrecarregando. Porque tem muitos atletas que eles fazem acompanhamento certinho ali com endócrino e tal, fazem exames regulares. Mas, gente, a maioria dos atletas tem uma média de 20 a 30, 32 anos. Eu nunca vi uma atleta que compete 30 anos tomando muito hormônios e nunca teve nenhum problema de saúde. Sim. Eu não vi, eu desconheço, sabe? Então, não é algo saudável. E uma Sim. pessoa que nem tá no meio, que não compete, buscar esse corpo, não faz sentido. Sabe? Não faz sentido. Primeiro, você tem que abdicar de muitas coisas. Você não consegue ter uma vida social. Sabe? Eu lembro que eu não tive 2 aniversários. Eu não comemorei meu aniversário porque era Você não período podia de... comer. Eu não podia comer, era período de competição. Então, eu fiquei sem comer no meu aniversário. Sim. Sabe? Aí, um mês depois, porque eu ia competir, meu aniversário é em julho, eu competi em agosto. Aí, na verdade, no dia que eu tava voltando do campeonato, a minha família fez um aniversário pra mim. Sim. Mas, sabe, não é a mesma coisa. Sim, não Porque é no o dia do meu aniversário, eu tava lá, assim, poxa, eu queria comer alguma coisa, eu queria um bolinho, sabe? E Sim. é super possível a gente comer o bolo e ainda ter um físico bom e bonito, sabe? Saudável. É super possível. Hoje em dia, eu olho pro meu físico e eu gosto muito do meu físico. É um físico saudável. Sim. Sabe? Que eu não utilizo nenhum hormônio, mas eu faço dieta, eu me alimento de forma saudável, eu tô sempre ali olhando os meus exames. E mesmo uma pessoa saudável, ela pode ter algum problema, né? O corpo humano é uma máquina. Sim. Que uma hora ele vai dar algum probleminha. Então, se você coloca algo no seu corpo que pode aumentar a probabilidade de você ter alguma doença, de você ter algum problema de saúde, aí aumenta. Mas não significa também que o hormônio seja esse vilão, sabe? Porque também vem os dois extremos de, não, o hormônio então é muito ruim, eu não posso tomar de forma alguma. Depende. Em algumas fases da vida, a pessoa realmente precisa tomar o hormônio, precisa fazer uma reposição hormonal. Eu vejo hoje em dia, assim, na minha prática clínica, que tem mulheres que elas estão vivendo a menopausa de uma forma muito melhor. Sim, sabe? porque faz a reposição, porque né? fazem reposição hormonal. Que, sei lá, 10 anos atrás, elas não faziam, elas tinham medo, porque elas achavam que ia causar câncer ou qualquer outra doença. Entende? E hoje em dia a gente tem visto que não. O hormônio pode sim ser um aliado, sabe? Para a pessoa ter uma qualidade de vida. Mas o extremo dele ali, a utilização só para Conquistar um para físico. conquistar um físico só de forma estética, a utilização só de forma estética, pode ser muito prejudicial à saúde. Sim. Sabe? Então, é um risco, né? E um risco que não vale a pena, né? Porque até essa questão mesmo que você falou, a gente deixa às vezes de celebrar momentos importantes, às vezes até mesmo que nem você falou, de social, de estar com pessoas importantes, de você estar entre amigos, porque você não pode comer. Né? Então, até que ponto isso realmente vale a pena, né? Quais são as coisas realmente importantes na nossa vida? Então, tudo é uma questão da gente também tem que colocar... As coisas têm que ter equilíbrio, né? Se não tem equilíbrio, você está perdendo alguma coisa ali que não é tão legal. Mas tá, aí você conquistou esse corpo
dos sonhos aí, né? E aí, entrando aqui para um outro lado também, que acontece com muitas pessoas, quando alcança esse físico que é tão sonhado, a pessoa, ela perde a mão no sentido do como se vestir, porque, assim, é uma conquista, né? E você quer mostrar sua conquista. Né? E acaba que, olha, não vou dizer que é 100%, mas vamos colocar aqui 90% das mulheres que alcançam esse físico, elas têm essa necessidade da exposição, né? E como que foi isso para você? A gente não percebe que a gente está seguindo esse caminho, Sim. né? Eu fui sendo influenciada. Pelo Sabe, não meio, percebi. né? É pelo meio que eu vivia. Era normal estar sempre com a barriga à mostra. Era normal postar foto de biquíni toda semana. Toda semana eu fazia avaliação física através de fotos pro meu treinador e eu postava no meu Instagram. Então, Sim. as pessoas estavam ali olhando meu corpo todo dia, eu achava algo normal. É normal para um fisiculturista, por exemplo, homem, ficar de sunga, porque ele fica no palco. Então, para ele Sim. fazer isso No meio na da rede rua. social, no meio da rua também, tranquilo. Sabe? Tranquilo. Tranquilo. Então, o que que é um cropped? O que é um Sim. short? Para quem fica de biquíni, sabe? Num palco. E Sim. tem, sei lá, 200 pessoas num auditório. Auditório. Então, pra gente era muito comum. E eu fui sendo influenciada também por esse meio. E eu achava que era normal a forma que eu me vestia, né? E eu ia pra qualquer lugar vestida assim, mostrando a barriga, mostrando a perna. Não tinha um equilíbrio, né? Sim. Igual a foto que eu te mostrei. Tem mais uma foto Tem aí, mais uma coloca foto aí também pra nós. chocante. O antes e o Ai, depois. O Jesus. antes e o depois da Nossa. Cássia aqui, depois da conversão, né? Que a gente vai chegar nesse ponto aí mesmo que houve a conversão. E aqui, ó, ela tem um laguinho aí no fundo, mas ela não tá numa praia, né, Cássia? Não. Nessa foto, eu tô num restaurante, na área nobre de Brasília, num domingo. É um Tinha restaurante família e ali. tal. Todo mundo. E ela tá aqui, E ó, eu vestida assim. com um sutiã, um shortinho, um kimono para trazer decência Sim. e uma sandália de salto, né? Meu Tipo assim, ó, Deus. sem equilíbrio algum. E realmente a pessoa perde completamente o senso, né? Sim, do belo, né, gente? Exato, exatamente, porque a beleza ela não é relativa. E como foi que a sua visão mudou de uma foto para outra? Tipo assim, como que você percebeu que se vestir assim não era legal? Veio com a conversão, acredito eu, Sim, né? no meu primeiro ano de conversão, o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim, né? Não, mas antes lá, conta pra gente como foi até o momento de chegar à conversão de fato, né? Que você estava lá no fisiculturismo, mas Sim. ainda tinha um negócio. Como é que foi essa chegada mesmo, assim, de entender que eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor? Sim, eu senti o vazio, né? Como falei. Aí mesmo no fisiculturismo, às vezes que eu saía e tal, eu sentia que as pessoas me olhavam muito e eu ficava incomodada, não entendia o porquê que me olhavam tanto, mas era por causa das vestes, né? Sim, Não tem sim. como não olhar. Sim. A gente, se ouvir uma mulher assim na rua, eu vou olhar. Eu não gosto de mulher, tá? Mas eu vou olhar. Chama porque atenção, chama todo mundo atenção, não olha, tem como é não olhar, verdade. sabe? Não tem como não olhar. Então, eu ficava incomodada com isso. Eu lembro que uma vez, se eu não me engano, foi um final de semana depois desse domingo aí, que eu saí com uma amiga, e a gente foi pra uma festinha e tal, até aqui em Águas Claras, e eu saí no meio da festa. Eu lembro que eu fiquei muito incomodada. Falei, cara, aqui não é meu lugar. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí eu saí, fui embora. E depois eu até mandei mensagem pra ela. Aí, no outro dia, ela me respondeu. Ela falou, cara, eu acho que você tava muito doida. Porque você falou bem assim, aqui não é meu lugar. Eu não conheço essas pessoas. E eu vou embora. Eu vou embora. Eu tô perdida. Ela falou que ela não entendeu. E tinha alguns amigos em comuns ali, né? Que eu conhecia. Ela falou que não entendeu por que eu falei isso. Mas era o Espírito Santo trabalhando em mim. Que eu não devia estar naqueles locais. Eu não devia estar fazendo aquelas coisas que eu fazia. Sabe? Então, ele foi me tirando desse meio. E ele foi trabalhando dentro de mim, né? Que não era legal a forma que eu me vestia, sabe? Que eu tava fazendo outras pessoas pecarem. Sim. Que as pessoas me olhavam porque eu estava mostrando. Sim. Não era... O problema não eram as outras pessoas, eram eu. Sim, a gente tem uma dificuldade de perceber isso, né? Porque até a gente se vestir, a gente tem que pensar não só na gente, mas no próximo, né? Sim. Como que o outro vai me enxergar? Né? Como que eu vou me apresentar ali, por exemplo, para uma família onde tem um pai, a mãe, os filhos. Então, não é só uma questão do olhar da pessoa, mas o que você provoca no olhar da pessoa. Né? Porque nós precisamos entender que todos nós estamos em um corpo caído. Então, no nosso corpo, naturalmente, já existe um olhar corrompido. Sim. Então, não é só porque o homem ele é um mau caráter. Já existe um olhar corrompido pelo pecado, de fato. E é um ato de amor ao próximo, de fato, você pensar em como você vai se vestir, né? De como as pessoas vão me olhar. E, independente, eu sei que hoje muitas pessoas acabam
vendendo o seu corpo, vendendo a sua imagem é o seu próprio produto, né? Principalmente se você trabalha nessa área, você realmente tem que mostrar os seus resultados, né? Existe uma cobrança para isso. É, Para quem é exatamente. da área da saúde, principalmente ele voltado para a estética, né? A Sim. nutrição clínica e esportiva, as pessoas querem muito o Está, resultado. né, para esse lado. E, só que eu acho que ninguém é verdadeiramente feliz sendo tratada como se fosse um objeto. Né? A gente não é objeto. Muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, mas realmente ele não é legal e ele não nos traz. Ele pode trazer um prazer momentâneo, mas ele não nos traz de fato uma felicidade. Realmente, nossa, que legal! As pessoas estão me enxergando como um pedaço de carne. Sim. Não é legal. Você é muito mais do que isso. Né? Todos nós somos muito mais do que um corpo, do que um rosto bonito. A gente é muito mais do que isso, né? Sim. E aí começou a te incomodar e aí você foi mudando aos pouquinhos. Fui mudando aos poucos e eu saí dos extremos, né? Eu sempre fui muito extremo assim na minha vida. Era 880, mas eu fui percebendo que não precisa ser dessa forma. Sim. Não para a maioria das coisas, sabe? Sim. Aí o que eu fiz? Eu saí lá da festa do nada, né? E falei que não, eu tô no lugar errado, isso aqui não é pra mim. Aí eu fui percebendo que eu precisava voltar para Deus. Sabe, eu precisava voltar a ter relacionamento com Deus, comecei a orar. Só que aí eu fui sofrendo várias influências, porque eu ainda não tinha uma firmeza ali que a palavra do Senhor era verdade, que tudo que fosse contrário à palavra dele não era verdade. Eu ainda não tinha essa percepção. Então, o que qualquer pessoa de qualquer religião me falasse, eu aceitava, porque eu só queria sair daquilo, Sim. daquela situação, né? Que foi bem na época que meu pai faleceu. Então, eu fiquei ainda com o vazio do pai natural, né? E tinha o vazio do pai espiritual, de Deus. De Deus. Então, eu tava me sentindo totalmente perdida. Eu sofri influência de uma amiga que é espírita, que ela falou uma vez para eu fazer um banho lá de rosas e tal, que inclusive eu não sabia, mas eu tava fazendo uma simpatia, que essa simpatia fez manifestar algo dentro da minha casa que eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu fui influenciada ali, né? Então, eu fiz esse banho e rezei não sei quantos Pai Nosso e Ave Maria. E eu sei que me deu muito medo, eu estava sozinha dentro do meu apartamento. E eu comecei a rezar. E do nada, parecia que eu entrei em transe. Sabe? É como se eu estivesse assim dentro de um buraco. E todos os meus orifícios, olho, nariz, boca, ouvido, começou a sangrar. Meu Deus. Então, olha o quanto o nosso corpo consegue, né, influenciar a nossa alma e o nosso espírito também. Então, eu estava clamando por algo que meu Deus, eu não sei o que eu fiz. Você estava nessa busca e acabou, né? Eu só queria me aproximar de Deus e queria voltar a ser feliz, de fato. Sabe? Igual era quando eu era criança. Que eu tinha muita presença de Deus ali, né, na minha infância inteira. Então, nem sei por que eu entrei nesse assunto, mas foi algo que veio assim na minha mente dessa busca mesmo, né? Aí eu percebi que não era isso que eu queria. Eu vi que eu manifestei algo que eu não acreditava. Aí eu comecei a ir atrás de igrejas evangélicas, né? E foi quando encontrei a Videira. Né? Através de um namorado da época, que ele frequentava a Videira, de Goiânia. Aí eu comecei também a frequentar lá e me identifiquei com a Videira e me permiti, sabe? Me permiti realmente ser transformada. E eu lembro que todas as vezes que, assim, no início da minha conversão, que eu fui pro dia com Deus e tal, tudo que eles falavam assim, vem aqui na frente receber, eu falava, gente, é de Deus, eu quero. Eu era a primeira. Eu vou. Eu nunca tive vergonha, sabe, assim, no início da minha conversão. Eu falo, não, eu sou a pior mesmo. Eu sou a pior aqui, eu preciso de tudo. Tudo que vier de Deus, eu preciso. Sim. Então, eu estava lá recebendo. Então, eu acho que minha conversão aconteceu muito rápido, a minha mudança, porque eu me permiti. Sim. Sabe? Eu me permiti que o Espírito Santo trabalhasse. Aí você foi do shortinho jeans pro vestido longo floral. Só que esse foi o problema. Porque eu achava que, pra ser feminina, eu tinha que estar de... Um laço na cabeça. de mangas bufantes, um laço e de florzinha. Eu achava que era isso que ia me deixar feminina. Sim. Só que não. Me deixou, sei lá, parecendo uma senhora de 60 anos. Falei, não estava me reconhecendo ainda. Falei, essa aqui não é minha identidade. Sim. Né? Aí foi quando entrou a Rayara. Sim, a Rayara é uma consultora de imagem. Ela vai vir aqui também, em breve, falar um pouquinho pra gente. Foi ela que te ajudou nesse processo, né? Nossa, a Rayara me ajudou muito. Porque eu tava perdida, né? Achando que para ser feminina eu precisava me vestir daquela forma. Só que eu olhava no espelho e falava, gente, esse aqui não sou eu. Não gostei, sabe? Só que eu não sabia para onde ir. E ela me ajudou a identificar meu estilo. A primeira coisa que ela pergunta é qual que é a sua intenção ali, de o que você quer passar através da sua imagem. Seu desejo de imagem. Seu desejo de imagem, essa palavra que ela usa. Qual é o seu desejo de imagem? Aí eu falei para ela que eu queria passar mais seriedade, né, por causa do meu trabalho. E eu também queria mostrar que eu sou cristã. Né? Não que existe a roupa de crente, né? Não é isso, mas eu queria encontrar ali um equilíbrio para que eu não fosse má vista, sabe? Porque eu já tinha um olhar totalmente deturpado de como me vestir. Para mim, eu me vestir era daquela forma, era um cropped, um short e um salto.
Pra mim, aquilo era a roupa bonita. Só que no meu interior eu sabia que não era bonito, mas eu também não sabia o que era bonito. Sim. Sabe? E ela foi me mostrando e eu fui refinando o olhar. Legal. É justamente sempre pensar no seu desejo de imagem. Sim. Isso é muito importante, o que você né? quer transmitir, O que você quer transmitir com a roupa que você está vestindo, né? Exatamente. Então, se a gente pensasse o tempo todo sobre isso, a gente seria muito mais intencional, né? Da forma que a gente se veste. Porque eu sei que tem muitas mulheres que elas não querem transmitir a imagem que elas transmitem. É simplesmente porque para ela já é natural vestir assim, vestir um decotão, e quando ela atrai esses olhares, ela se incomoda. Assim como aconteceu com você, né? Você não gostava, mas a gente às vezes acha que o problema está só no olhar do outro. Exatamente. Eu, alecrim dourado, não tenho culpa alguma. Que isso? E era assim que eu pensava. Eu falava, gente, eu não gosto que as pessoas me olhem dessa forma, mas eu também não olhava para mim, via o que eu estava fazendo. Sim. Sabe? Porque a mudança primeiro teve que vir de mim. E eu fui percebendo que os homens não são tão invasivos, igual eu achava que eram. Que era, né? Falei, gente, eles não são tão invasivos. Era eu que abria espaço. Para eles serem. Depois que eu me posicionei de uma forma diferente, eles também se posicionaram diferente. Sim, né? tratam com mais respeito, né? As pessoas te tratam como você permite ser tratado. Essa é a verdade. verdade. E era o que eu permitia. Não significa que, eu estou usando um short curto, então todo mundo tem que me tratar assim, eu vou aceitar isso. Não, mas é bom a gente olhar pra gente mesmo, Sim. né? O que e o eu estou ambiente fazendo? que você está, né? Uma coisa é você estar com um short numa praia, né? Curtindo ali com a família e tal. Outra coisa é você estar num restaurante onde tem famílias, né? Meio-dia, daquela forma. Então, é tudo também uma questão de adequação, né? E isso tudo, todos nós passamos, esse é um podcast, né, cristão, então eu acredito que quem está nos ouvindo seja cristão, então vai entender o que a gente está dizendo, que a gente busca isso de fato, né? A gente precisa buscar, que nem você falou, quero transmitir que eu sou cristã. Né? E realmente, existe roupa de crente? Não, quem é crente é você. Eu sempre falo isso, a roupa não é crente, quem é crente é você. Mas a gente precisa realmente encontrar essa visão. Isso é muito interessante, de fato, a gente se vestir para mostrar para o outro o que a gente é, antes mesmo da gente falar, porque a nossa imagem comunica. Né? A nossa comunicação, ela é muito não verbal também. Eu nem sei quanto, acho que 70% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, a pessoa já leu você de cima a baixo antes de você abrir a boca. Mas agora entrando aqui um pouquinho mais sobre o seu lado profissional mesmo, hoje, nutricionista esportiva, clínica. Nessa época do fisiculturismo, você já era nutricionista ou estava se formando ainda? No meu primeiro campeonato, eu estava no último ano de faculdade. Então, eu me formei já, assim, a nutricionista atleta. Sim, né? Então, eu tive muita visibilidade no meu trabalho por causa do fisiculturismo. Por causa disso. Mas aí depois eu competi mais 4 vezes, ainda sendo nutricionista. E depois eu vi que não fazia mais sentido. Estava me sentindo deslocada, né? Aconteceu todas essas coisas que eu tinha contado. E eu percebi que eu estava vendendo também um corpo que não existe. E não tinha como eu cobrar das pessoas normais que só querem um corpo saudável, ou até mesmo querem ser magras, querem ter uma barriga chapada, que é possível. Sim. Sabe? É super possível você ter uma barriga chapada de forma natural e sem sofrer tanto. Então, eu não precisava agir como uma atleta. E, de certa forma, eu trouxe o fisiculturismo também para minha prática clínica. Né? E não tinha como eu cobrar aquelas pessoas da mesma forma. Então, eu fui percebendo também que até nisso eu tinha que mudar um pouco mais o meu comportamento, né, com as pessoas. E hoje em dia, a minha consulta é muito mais humana. Eu percebo muito mais humana. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou falando de todas as esferas ali do ser humano, porque a gente não é só o corpo, né? A gente é espírito, alma e corpo. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou falando de Jesus nas minhas consultas. E sem ser invasiva, sabe? Todas as vezes, todos os dias, na verdade, antes de fazer uma consulta, eu oro. E eu oro declarando o nome de cada um dos meus pacientes que eu vou atender no dia. Eu peço para o Espírito Santo me conduzir em cada consulta e peço para eu não entregar só a nutrição, para eu entregar além. Né? Eu entregar também ali o que a pessoa precisa, o que Deus quer falar com ela, que a pessoa me dê a abertura para eu falar e que Ele me use para isso. Ser nutricionista é apenas o que você faz, não é o que você é. Né? Você, primeiramente, é filho de Deus, né? Filha amada. Filha amada, não esquece do amado. Não esquece do amado, não. E sabe o engraçado que eu lembrei agora? Que Deus, Ele vai usando a gente para ajudar outras pessoas com coisas que a gente já passou, né? Com as nossas feridas, né? A gente ajuda a cicatrizar as feridas das outras pessoas também. Eu percebo que, hoje em dia, Ele me usa muito com essas pessoas que querem só o corpo perfeito, mas que estão com a alma e com o espírito, assim, ó. Você vê que elas estão buscando o que você buscou lá atrás, né? Preencher aquele vazio que só o Senhor preenche. Porque, assim, entrando para o lado da nutrição, a gente sabe que muitas vezes, um dos pecados, né? Menos reconhecido, que eu digo, né? Até a inveja, assim, eu digo, assim, às vezes a gente tem muita dificuldade de reconhecer que nós temos inveja, esse tipo de coisa, mas tem uma coisa que eu acho que supera esse, é o pecado da gula.
né? Que a gente não percebe que nós pecamos nisso, né? E você entra justamente com esse papel para trazer essa consciência também, né, para as pessoas. Como é que você enxerga isso, essa questão, até mesmo nesse meio cristão, o quanto nós nos perdemos nisso? Você consegue perceber já, assim, porque total, né? Nitidamente. Total. Total. Tem até uma frase que o pessoal fala muito, que crente não bebe, mas come. Né? E virou, tipo assim, como se fosse uma piada, mas isso é muito sério, né? É como assim, ó, o crente não comete o pecado da bebida, da bebedice, mas o da glutonaria, sim, ou seja, tá matando o seu corpo do mesmo jeito. Exatamente. Né? E silenciosamente você tá se matando, Sim. sabe? E o que eu percebo que realmente é um pecado que a gente fala pouco e que os crentes normalizaram. Normalizou, né? exatamente. E, gente, isso não é normal. É falta de domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, Sim. E é um pecado. É um pecado. Não é um pecadinho, pecado, né? Não existe pecadinho, pecadão, é um pecado. Então, a gente precisa olhar para esse pecado que, inclusive, está interrompendo ministérios. Sim. Eu vejo pastores, eu vejo pregadores que estão tendo o ministério interrompido por causa da saúde no corpo, sabe? Por quê? Por decisões de hábitos, né? Decisões ruins ali. De ceder todas as vezes, né? De todas as vezes abrir exceções, sabe? A alimentação não saudável, ela deve ser uma exceção. O saudável, a gente devia buscar ali como sendo pelo menos 70% da nossa alimentação, sabe? E os 30%, de fato, ser uma exceção e outra. O problema não está na exceção. O problema está que realmente vira uma regra o comer errado. Aí, levando aqui para a nossa igreja local, né? A gente tem discipulado segunda-feira, quarta, às vezes quinta, tem célula, sexta-feira também tem célula e domingo tem o culto. Normalmente, o que a gente faz? Come, né? Depois disso tudo. Come depois de cada um desses eventos. E são quantas vezes na semana? Sim, não é mais uma exceção. Não é exceção. Né? Virou uma regra. Aí precisamos aprender a fazer boas escolhas e saber que você precisa cuidar do seu corpo, né? Cuidar da sua saúde, Sim. Que isso faz parte da sua espiritualidade também. Sim, e a gente pode prolongar os nossos dias na Terra, né? Fala Sim. em Deuteronômio, eu não lembro muito bem o versículo, mas fala sobre isso, da gente poder prolongar os dias na Terra. E como que a gente prolonga os dias na Terra? Né? É andando embaixo do propósito, claro, mas também escolhendo o que você faz com o seu corpo. Sim. Porque o corpo humano, ele é uma máquina e ele precisa do alimento certo, precisaria ali do combustível certo. Se, por exemplo, você pega um carro que ele anda todo dia 300 por hora e você coloca ele todo dia para andar a 300 por hora ali no limite máximo, ele vai falhar mais rápido do que esse mesmo carro de uma outra pessoa que anda no limite da via. Entende? Que aí seria... Ou até anda 300 por hora ainda com combustível misturado, né? Adulterado. Sim. Esse carro vai dar PT. Vai, que é o que acontece com muitos crentes, né? Que às vezes as pessoas espiritualizam demais, sabe? Eu vejo alguns cristãos espiritualizando algumas doenças. Tipo diabetes, hipertensão, que são doenças crônicas não transmissíveis. A maior causa de morte, hoje em dia no Brasil e em alguns países, são as doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, são doenças que a gente adquire por causa dos nossos hábitos, por causa das nossas escolhas. Entende? Então, não tem como espiritualizar isso. Sabe? Isso é uma culpa que a gente tem que carregar, né? E realmente se responsabilizar. Sim. Precisa de uma autorresponsabilização das pessoas a respeito disso, do cuidado com o corpo, né? O corpo é o templo do Espírito Santo. Então, para uma pessoa crente, aí que ela deve olhar mais para o cuidado, sabe? O princípio da mordomia, de cuidar daquilo que Deus te deu. Sim. Você tá deixando o quê? O Espírito Santo morar no barraco, né? Que tá prestes a dar PT cheio de goteira. Sim, isso é muito sério, assim, até mesmo eu me perdendo muito nisso também, assim, sempre é interessante que a gente não vai percebendo o que vai acontecendo, né? Você vai, quando eu fui no seu consultório, eu fui medir ali, mas era basicamente eu estava engordando 3 quilos por ano. Quando a gente pensa nos 12 meses, só 3 quilos. Mas foi anos engordando 3 quilos, 3 quilos, 3 quilos. Na hora que você vai ver, você está muito acima do peso, você está com os hábitos, com péssimos hábitos, na verdade, e sempre cedendo. Por que o diabo se importa com isso? Porque ele vai acabar com a sua saúde. Ele acabando com a sua saúde, ele acaba com a sua missão. Né? Nós temos um evangelista, eu não lembro, escocês, eu não lembro exatamente, mas essa frase dele talvez muitas pessoas já ouviram, ficou bem famosa. Ele morreu aos 29 anos e o que ele disse no leito da sua morte foi que Deus tinha dado para ele um cavalo e uma mensagem. Mas agora ele perdeu o cavalo e não tinha como mais entregar a mensagem. Né? O cavalo era o corpo dele, né? E a mensagem era o evangelho. Deus tinha dado para ele. Só que ele perdeu o cavalo. Agora não tinha como mais entregar a mensagem. Eu vejo que esse é o diabo, ele atua exatamente aí. Então, não acha que o diabo não vai atuar na nossa alimentação. Hoje nós vemos que o mercado está aí, com ultraprocessados, né? E é uma indústria.
que te A induz indústria a isso. bilionária. Exato, exato. Tanto a indústria que faz você comer errado, como a indústria também farmacêutica, que Sim. é tudo uma coisa, né? Uhum. Que quer te deixar também dependente de remédios, né, Cássia? Mas assim, nos dar dicas para sair disso tudo, né? Dicas práticas. Como mudar esse olhar? Você acha que é estudando, é orando? É claro que orar a gente nunca deve, né, dizer, sempre começa pela oração mesmo. Mas você como profissional, o que você poderia nos dizer hoje em relação a isso? Eu acho que o primeiro passo é o reconhecimento. É você olhar e perceber que você realmente precisa mudar. Porque eu vejo algumas pessoas chegando no consultório por influência de terceiros, sabe? Ah, meu marido falou que eu preciso fazer isso. Mas ela mesma não vê Ela que não precisa. reconheceu, então ela não vai seguir. É porque muitas vezes a gente acha que falta de saúde sempre está ligado com a gordura. E assim, sim, se você tá gorda, né, você tá com um nível de inflamação maior. Mas tem muitos magros que também não têm saúde por causa da alimentação. Eu acho que é aí que entra o ponto de reconhecer, né? Você teoricamente está magra, mas está pré-diabética e nem sabe, às vezes tá Tem com gordura no colesterol fígado. alto, gordura no fígado. Então, eu acho que a maior dificuldade também está nisso aí, a pessoa que ainda está confortável com o seu corpo, né? Se não existir esse passo do reconhecimento, não vai existir mudança. Então, o primeiro passo é reconhecer que você precisa mudar, que o problema está em você. É igual a roupa, né? É a mesma Sim. mentalidade do você precisa reconhecer que você precisa mudar. Então, depois de reconhecer, se você puder ter o acompanhamento de um profissional, é melhor. Né? Alguém que realmente vai te direcionar de forma mais precisa, né? Que vai ter uma conduta de acordo com o que você realmente precisa, né? Olhando para você como um ser ali amplo que é corpo, que é espírito, alma e corpo, né? Vai ser muito mais fácil ele te orientar. Mas se você não pode, começa a mudar pequenos hábitos, sabe? Beber mais água, diminuir os ultraprocessados, diminuir alimentos que você tem que desembalar. Começa a descascar mais. Desembale menos e descasque mais. Eu acho que isso aqui a pessoa já ia mudar mais de 50% da vida dela. E com certeza ia ter um impacto na saúde. Então, primeiro, reconhecer, né, que precisa de mudança, beber mais água, porque a maioria das pessoas param de beber água. É um dos primeiros passos ali que a pessoa faz quando ela está se deixando de lado. Ela vai diminuindo a água. Porque, convenhamos, é muito chato você ter que ir no banheiro várias vezes ao dia. Sim. Então, a pessoa já começa a deixar de lado a água. E a água é super importante. 70% do nosso corpo é constituído de água. Você precisa de água para o seu sangue circular, para o seu coração bater. Tem uma quantidade mínima que você diz assim para qualquer pessoa. Sim, você tem que fazer o cálculo. Sim. A quantidade de água é calculada de acordo com o seu peso. Então, quanto mais pesado você for, mais água você vai ter que beber. Então, façam um cálculo de 35 vezes o seu peso. Essa é a quantidade mínima de água que você precisa beber. Então vai variar aí. Vai variar de acordo com o peso da pessoa. Entendeu? É porque existe também sobrecarregar os rins, né? Ontem mesmo meu esposo estava falando pro meu filho, você precisa beber 6 litros de água. Eu falei, ele não precisa beber 6 litros de água, porque existe a sobrecarga também, né? Sim, o exagero também não é legal. Né? O excesso também pode, inclusive, causar desidratação. O excesso de água, ao invés de hidratar, tá desidratando. Pode causar desidratação, que é até um processo que a gente faz no fisiculturismo também, de beber muita água e depois tirar a água. Porque aí o corpo começa a expelir muito mais líquido, né? Então, o excesso também é ruim. Então, fazendo esse cálculo, né, que é muito fácil, 35 vezes o seu peso, que seria 35 ml, na verdade, né, por peso. É o mínimo por quilograma. Então, é o mínimo que cada um deve beber. Não tem esse padrão de, é 2 litros de água para todas as pessoas. Para qualquer pessoa. Não, porque uma pessoa de 100 quilos, 150 quilos, ela tomar 2 litros é quase pouquíssimo. Nada. É pouquíssima água, ela vai ficar desidratada. Então, a maioria das pessoas bebem pouca água. Sim. Eu percebo no consultório. Sim. Tem muita gente que fala assim, eu bebo muita água. Eu falo, tá, mas quantos litros? Eu não sei em litros. Tá, se você bebe em copos, copo de 200 ml, se você levanta 5 vezes para ir encher o seu copo, parece que você bebeu muita água, mas você bebeu 1 litro. Entende? Então, você beber bebeu em copo pouco. também você bebeu pouco. Então, o ideal é ter uma garrafinha. Para você realmente contabilizar medir ali sua água. quantas garrafas você tomou. Faça o cálculo, primeiro que é muito simples. Faça esse cálculo e coloque a meta mesmo de, eu tenho que beber 2,5 litros, 3 litros, que seja. Tenha garrafinhas ali para você contabilizar. Beber água em copo também, a gente acaba bebendo pouco. Então, melhor evitar, a gente se perde. Sim. E nessa contagem, você acha que um suco conta? Um refrigerante conta? Não devia contar. O suco, sim. O refrigerante é melhor não. Sabe? Melhor você não contabilizar. Ele não vai te deixar desidratado, né? Porque é um tem líquido, água. né? Tem líquido, tem água ali na composição dele. Mas não é o ideal a gente utilizar o refrigerante para fazer essa contagem. Como algo que vai te hidratar. Sabe? Não utilize o refrigerante, mas o suco, sim. O suco é possível.
Entendi. Porque tem pessoas que realmente elas têm Tem dificuldade de dificuldade. tomar água mesmo, assim, Sim. quer um sabor, quer alguma coisa, né? Uhum. E entrando nesse assunto do refrigerante, né? Que existem tantas polêmicas, vários nutricionistas falam que o zero tá ok, outros falam que não. E aí, muitas vezes a gente fala, tem a questão da caloria, tem a questão do saudável. O que que você diz sobre o refrigerante zero? Refrigerante zero. É polêmico. É, Vamos lá. O refrigerante zero não é saudável, sabe? Saudável. A gente não usar essa nomenclatura para falar de um alimento, seria um alimento que te traz saúde. Refrigerante não é saudável. Então, evite tomar todos os dias, ele não vai te trazer saúde. Mas, comparando o refrigerante zero com o refrigerante normal, o zero tem 0 calorias. sim. Sabe? Então, Para não quem vai está atrapalhar. contando calorias, Para isso quem vai tá fazer contando diferença. calorias, ou para quem tem diabetes, ou para quem até mesmo não quer engordar, sabe? Tá tendo um certo controle ali com o peso. É melhor tomar um refrigerante zero. Mas ele não é saudável. Ele é um alimento altamente industrializado. No dia das exceções é melhor, por exemplo, você comer ali um hambúrguer, uma pizza e tomar uma Coca Zero. Tem gente que fala, mas você vai comer hambúrguer e vai tomar Coca Zero? Sim, eu tô reduzindo os danos. Sim. Entende? É uma sim. redução de dano. Porque ao invés de eu tomar a açúcar ali do refrigerante, eu vou comer uma sobremesa. Sim. É uma escolha mais inteligente. Entendeu? Sim, sim. Então, Eu ganhei muito essa percepção nesse tempo que eu estou com você, né, nesse processo. Tipo assim, eu estou no dia livre, na refeição livre. Mas mesmo na refeição livre, eu posso fazer umas escolhas um pouco melhor, né? Mesmo estando na refeição livre, porque a gente, estou na refeição livre, então é o pé na jaca, né? Não, você tem que pensar que não precisa, às vezes realmente não precisa, né? E as meninas até acham engraçado, que às vezes eu sempre fico falando assim, eu não vou gastar caloria com isso. Tipo assim, não acho nem tão gostoso. Aí, tipo, um sorvete ruim, que eu nem gosto muito, mas tá calor. Que nem eles acharam uns picolé de R$ 1. E acharam maravilhoso. Eu falei, não vou gastar caloria com isso, porque só se açúcar. ele tá cremosinho, ele é R$ 1. Então, você já vai saber que não pode colocar realmente... Uma goma gordura vegetal hidrogenada, que é Exato, barato. é exatamente o que eu pensei. Se ele tá cremoso, é porque é pura gordura hidrogenada aqui. Então, Sim. eu não vou gastar caloria com isso. Entendeu? Sim. Parece, que chata que ela é. Mas não é, porque realmente você pode, se eu posso fazer uma escolha melhor, tô na minha refeição livre, eu quero uma sobremesa, eu posso escolher um picolé melhor, ou um sorvete melhor, né? Você pode fazer boas escolhas até quando você tá na sua refeição livre. Sim, é um cuidado com o templo do Espírito Santo, com a sua Sim. casa, Sim. sabe? E, gente, eu costumo falar assim também com as minhas pacientes que a gente pode comer de tudo, mas a gente não precisa comer tudo de uma vez. Sim. Entende? Porque às vezes a pessoa também fica naquela, então nunca mais eu vou poder comer uma sobremesa. Fala, não, só evite comer durante a semana. Sim. Sabe? Você tem 5 eventos na igreja, você vai comer sobremesa 5 vezes na semana? 2 dias na semana você vai seguir dieta? Não tá certo essa conta, sabe? Sim. Uma hora a conta vem. Então vamos mudar o cardápio das células, dos discipulados, por favor. No discipulado a gente já tá melhor, a gente né? tá melhorando. A gente tá melhorando. A gente tá melhorando. Esses dias, né, me deixaram responsável, eu fiz salada à noite. E foi uma delícia, né? É simplesmente uma questão de mentalidade. Não é. Todo mundo comeu, todo mundo achou gostoso, mas a gente vai pro mais prático sempre. Né? E ali a salada, por mais que seja prático, mas você tem que lavar, você tem que picar, né? E aí você perde um tempinho ali, mas você não tá perdendo tempo, você tá ganhando saúde. Sim, você tá ganhando vida, você tá ganhando tempo. Você tá ganhando tempo, você não tá perdendo. Sim. Tempo de vida. Exatamente. Então, é realmente uma mudança de mentalidade. Primeiro precisa mudar aqui, para mudar os seus hábitos. Indo para o lado da fé, a gente funciona exatamente assim. Né? Você sempre vai se comportar conforme você está acreditando, conforme as suas crenças. Né? Por isso que a gente sempre, nosso padrão como cristã é termos a mente de Cristo. É pensar como Cristo pensa. Quando nós passamos a pensar como Cristo pensa, nós, em determinadas áreas, né, porque é um processo, você não vai realmente, nossa, hoje eu sou 100% eu penso como Jesus pensa. Não, a gente vai mudando, é a transformação da mente, a transformação da alma que a palavra fala, né? Então, conforme você vai mudando as suas crenças, você vai mudando o seu comportamento. Então, o que aconteceu com você lá, que você mudou as suas roupas, você viu que não era legal aquilo, ou seja, você mudou a crença que você tinha, aquilo que você achava certo, aquilo que era legal, passou a não ser mais. Ou seja, aconteceu uma metanoia, né, que é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é você ficar se lastimando por quem você foi, mas você ter mudado a sua mentalidade em relação a quem você era. E hoje você se tornou diferente. Né? E não é diferente indo para esse lado da alimentação. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de metanoia, realmente, mudar a nossa mente em relação a isso. Né? E é algo que o Espírito Santo faz. Né? Porque a gente ora pouco sobre isso. Eu me coloco nesse lugar. Eu fico pensando quantas vezes que eu orei de fato para que o Espírito Santo me dê domínio próprio na hora de comer.
né? Para que eu realmente, é porque nem fala, é um fruto do Espírito, ou seja, é algo que o Espírito Santo gera em você. O nosso corpo mesmo, ele não tem domínio próprio, Sim, né? ele tem os instintos. E nossos instintos, eles foram colocados por Deus, mas eles foram corrompidos. O chocolate tem algo nele que realmente vicia, que a Coca tem a cafeína, né? O chocolate também tem? Não existe nenhum ingrediente dentro do chocolate que causa vício. O que existe é o açúcar, né? E o açúcar, ele faz o quê? Faz com que a gente libere dopamina de uma forma mais rápida. Então, nosso corpo fica acostumado a liberar dopamina barata. Seria uma dopamina que você não precisa se esforçar. Você só precisa mastigar e deixa o corpo agir. Então, na verdade, o nosso corpo ele é viciado em açúcar. Ele é viciado na liberação da dopamina que o açúcar faz. Que o açúcar provoca. Porque não causa o vício em si, o açúcar. O açúcar ele não causa vício. Existem até alguns estudos aí que tentam comparar com o vício da cocaína, mas eu já vi. Não existe. Açúcar não causa vício. É mesmo uma reação bioquímica no seu corpo de liberação do hormônio. Então, você vai criando essa dependência e cria o hábito mesmo de liberar a dopamina dessa forma, de uma forma rápida. Que aí é através do açúcar. É muito mais fácil, muito mais rápido você liberar dopamina através do açúcar ali, do chocolate, do que na atividade física. Porque a atividade física você tem que sair da sua casa, você precisa ir lá se exercitar. Peso, é chato. É chato, tem tudo isso, mas você também libera dopamina. Na atividade física. Você libera dopamina num abraço, você libera dopamina num banho. Sabe? Tem várias formas de você liberar dopamina. Eu já liberei comprando roupa. Pois é. Aí virou com as comprinhas. Né, com as comprinhas. Né, são escolhas foi um vício que o Espírito Santo tratou mesmo em mim, essa questão. Porque sim, e gera prazer. Gera prazer. Tudo aquilo que gera prazer, você pode acabar viciando nisso, né? Exatamente. Mas, assim, hoje o açúcar, de fato, ele virou um vilão, assim, na cabeça de todo mundo. E realmente ele é esse vilão, dá para ser substituído por alguma fruta? Qual é o seu conselho que você dá em relação a esse consumo de açúcar? Então, o excesso dele é indiscutível que faz mal, sabe? É indiscutível. E qual seria o excesso? Você todo dia comer, por exemplo, algo que tem açúcar refinado, é isso? O excesso seria basicamente o que a OMS ela recomenda, a Organização Mundial de Saúde, que a gente consuma no máximo 20 gramas de açúcar por dia. O que seria 20 gramas? Uma colher de sopa de açúcar. Isso seria o ideal. Então, aí a gente já começa a contabilizar. Tá, mas uma colher de sopa de açúcar, dá para fazer suco, comer bolo, café, comer uma sobremesa? Não dá. Então... Até uma massa, né? A massa também tem açúcar. Também tem açúcar. Às vezes molho, que a gente acha que não tem açúcar, tem açúcar. Então, a quantidade recomendada é bem pequena. Ou seja, o ideal seria, ou no máximo a gente come uma sobremesa, ali 20 gramas de doce de leite, 2 ou 3 barrinhas de chocolate, quadradinhos de chocolate. Então, isso é possível ter na sua rotina diária, mas bem... no caso, uma pessoa para comer, por exemplo, 20 gramas de doce de leite, é uma pessoa que toma café sem açúcar. Aí ela vai ter que tomar o café sem açúcar. Ou ela toma o café com açúcar, ou ela come o doce. Ou ela toma o suco com açúcar, ou ela toma o café. Entende? Sim. Ela vai ter que escolher se ela quer ser saudável a longo prazo. Mas não significa que, no final de semana, pode, você não pode comer, por exemplo, tomar o suco com açúcar e ainda comer uma sobremesa. Não tem problema, é uma vez na semana. Agora, todos os dias, você comer mais do que 20 gramas de açúcar, você está, sim, excedendo a quantidade ali recomendada. Sim, aí pra você se manter saudável. E o açúcar, o efeito do açúcar no corpo, ele inflama, é isso? Nossa, o açúcar faz muita coisa. O açúcar é terrível, é terrível. Desde o envelhecimento celular, ou seja, deixa a sua pele mais velha mais rápido, você envelhece por causa do açúcar. Pode causar diabetes, pode causar gordura no fígado. Gordura no fígado não é só ocasionada pelo excesso de gordura na alimentação, mas também pelo açúcar. Deixa eu ver o que mais. Vai inflamar. Que aí pode ter, no caso, o que acontece, às vezes, de pessoas magras com gordura no fígado. Sim. Né? Que eu sempre ficava abismada quando acontecia um negócio desse. Porque eu já tive. Não tem gordura nenhuma visível, né? Eu já tive uma amiga que ela era super magrinha e ela estava pré-diabética com gordura no fígado. Eu fiquei, gente, como assim? Como assim? Eu sempre ficava me olhando e falei, mas eu sou 20 quilos mais gorda que ela. E eu não tenho, e ela tem, né? A alimentação. E essa gordura interna, né, essa gordura visceral, gordura no fígado, gordura que causa aterosclerose, que é o entupimento das artérias, é basicamente uma gordura muito pior do que a gordura que a gente vê acima do músculo, que é aquela gordura ali no flanco, na região do abdômen, na coxa, nos braços. Essa gordura interna ela é muito mais prejudicial. Então, é possível, sim, uma pessoa magra ter gordura no fígado e uma pessoa que está gordinha ainda não ter. Ainda. Sim, porque ela vai ter, se continuar nesse caminho. Se continuar, vai sim. Ela vai. Porque é a gordura visceral, né? Eu lembro que até quando eu fui, você me explicou que a maioria dos homens tem mais a probabilidade de ter esses problemas porque a gordura deles está por baixo do músculo. Isso. Né? E a mulher que luta com essa barriguinha mole, mas nem é tão ruim assim. A gordura da mulher é um pouco mais tranquila quando a gente pensa em saúde. Se você parar para pensar, os homens, normalmente, quando eles estão engordando, eles ficam com a barriga dura. Essa barriga dura
é um sinal de gordura visceral excessiva. Ele tá com muita gordura visceral, muita gordura no meio dos órgãos ali, os órgãos internos. Já a mulher não, a mulher acumula gordura acima da parede abdominal. Por isso que fica mole, sabe? A gordura da mulher normalmente ela não é dura. Sim. Quando a gordura da mulher já tá ficando muito dura, isso significa que ela tá com uma gordura crônica. E a gordura visceral dela tá bem alta. Para a gordura da mulher ficar dura, não é um bom sinal. Eu já ouvi algumas ela mulheres... já tá perdendo bem a saúde mesmo. Sim, aí eu já peguei algumas mulheres no consultório que falou assim pra mim, mas eu sou gordinha, mas pelo menos eu sou toda durinha. Achando que é bom, eu né? fui amada. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, você ser gordinha, durinha. Porque significa que a sua gordura é uma gordura crônica, tá aí há muito tempo. Sabe, é uma gordura que provavelmente ela já tá entupindo a artéria. Sabe? Então, o sangue que é irrigado pro seu coração, ele tá indo com dificuldade. Então, até mesmo o sangue que vai pro cérebro. Sim. Então, cara, é muita coisa que pode acontecer por causa do excesso de gordura, sabe? Então, eu não sou daquelas que normalizam a obesidade, que romantizam a obesidade. A obesidade é uma doença. Sim. Sabe, a obesidade é uma doença e a gente tem que olhar ela dessa forma e buscar tratamento. Doenças a gente precisa tratar para curar. Sim. Sabe? Tem que ter a oração? Tem, com certeza. A oração é sempre válida. Sabe? Sim, justamente até para vir essa mudança de mentalidade, Sim, né? pedir Deus me dá domínio próprio, porque eu não tenho, entendeu? Eu preciso do Senhor. Se você não tem domínio próprio para comida, para negar um prato de comida, você não vai ter também para outras coisas. Sim. Né? Porque você é testado ali em várias áreas da vida, né? Então, a gente tem que sempre buscar isso mesmo no Senhor, essa transformação, essa mudança de olhar e realmente buscar não apenas um corpo esteticamente bonito, mas um corpo saudável. Sim, né? esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, porque muitas vezes, que nem você falou, às vezes buscando só a estética também você perde a saúde. Né? Então, não é simplesmente buscar um corpo esteticamente bonito, mas um corpo saudável, que funcione, que envelheça bem. Né? E entrando para esse lado do envelhecer bem, qual essa necessidade, de fato, de fazer exercício de força? Né? Porque uma caminhada você fez um aeróbico. Né? Eu gosto de correr na rua. Você fez um aeróbico, mas você não fez exercício de força. Então, qual é a importância, de fato, de fazer um exercício de força? Então, me perguntam muito a respeito disso. Eu posso fazer só aeróbico? Ou só musculação? Não. Um vai complementar o outro, sabe? Tem que fazer os dois. A musculação é muito importante. Vou falar de uma forma, assim, mais simples para as pessoas entenderem. Porque existem alguns mecanismos dentro do nosso organismo que a gente faz biogênese mitocondrial, mas isso são palavras, assim, muito científicas, né? Eu falo de uma forma mais simples. Que a gente entenda. Que vocês possam entender. A gente precisa da musculatura para nos dar estrutura física mesmo, para você ficar reta e tal, para sustentar os seus ossos. Então, você precisa construir essa musculatura. Não tem como a gente ter músculo sem fazer exercício de força. É impossível. Aí tem algumas mulheres que falam, mas eu trabalho em casa, limpo as coisas lá em cima e tal, faço movimentos assim. Não é o suficiente. A gente precisa realmente fazer exercício de força para construir a musculatura que vai sustentar os seus ossos. Sabe, sua estrutura óssea precisa de músculo. Existem alguns órgãos que eles são protegidos pelos seus músculos. Então, você precisa construir o músculo. Sabe, primeiro para ter estrutura mesmo ali na sua estrutura óssea. Você precisa da musculatura para que você não tenha problema ósseo. Você precisa de músculo para proteger alguns órgãos internos seus. Então, a gente precisa da musculatura. E quando a gente pensa também em firmeza da pele, né, em você envelhecer de fato com saúde, você precisa dessa musculatura, porque ela vai dar firmeza. Quem deixa a pele firme de fato não é só o colágeno, é o músculo. Se você não tem músculo para dar firmeza, você pode ter 20 anos que sua pele vai ser flácida. Eu pego meninas também que não têm musculatura nenhuma, 19, 20 anos no consultório, que elas são flácidas. Sim. Mas por quê? Porque não tem um músculo que sustenta a pele, sabe? De fato. Então, a gente precisa da musculatura. O nosso coração, ele é um músculo. Sim. O miocárdio é um músculo. Então, ele também precisa de trabalho. Ele precisa tanto do trabalho aeróbico, né? Que é bom, eu sempre falo assim, é bom acelerar o coração. É bom acelerar o coração, assim, no exercício, né? Ter essas altas e baixas ali que você entra no VO2 máximo, faz com que o seu corpo queime mais gordura. Você faça mais lipólise, que é a quebra de gordura. Então, você precisa também disso. Então, o aeróbico vai ajudar e vai ajudar a cuidar do seu coração. Falando só de uma forma da saúde, vai ajudar a proteger a sua saúde cardiovascular, né? O seu sangue vai fluir melhor nas suas veias, vai chegar no seu coração de uma forma mais efetiva, vai conseguir ir para as extremidades, para o seu pé, para a cabeça de uma forma mais efetiva, por causa do exercício aeróbico. Aí, quando a gente pensa também no exercício anaeróbico, ele também, que é o exercício de força, ele ajuda também muito na proteção cardiovascular e cardiorrespiratória também, porque você tem também o seu diafragma, que é uma musculatura, que é o músculo que você precisa para respirar. E quando você está fazendo exercício tanto aeróbico quanto anaeróbico, você também ativa ele, entende? Então, precisa fazer os dois. Não tem como um conciliar o outro, um complementa o outro.
Sim. Sabe? Então, não dá só para fazer caminhada, porque você vai ficar flácida e você não está protegendo ali os seus ossos. Então, a tendência é o quê? Com o passar dos anos, a gente tem um problema ósseo, a gente vai perdendo estrutura óssea. Então, o osso vai ficando opaco, sabe? De uma pessoa que não tem musculatura e não se alimenta bem. Porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Tem mulheres que chegam no meu consultório com 40 e poucos anos com osteopenia, que é uma doença que antecede a osteoporose. E quando eu vou buscar o histórico assim, de vida da pessoa, é uma mulher que nunca praticou musculação ou qualquer outra atividade que ela faça essa função de pegar carga mesmo, pegar peso. Não faz exercício de força. Então, é uma mulher que tá um caminho, um passo para chegar ali na osteoporose, uma doença de idoso. Sim, inova. Inova. Né? Inova. Porque muitas vezes as pessoas falam, antigamente não tinha essas coisas, mas antigamente a gente também não trabalhava sentada, né? Não tinha carro, avião, então as pessoas, elas eram meio que obrigadas, o serviço era braçal, as pessoas viajavam andando, né? Era outro estilo de vida. O serviço braçal, assim, de casa, bem menor. É bem menor, a gente tem tantas coisas, o lavar roupa. Que as mulheres lavavam. Realmente, ela tá aqui, ó, treinando, fazendo remada, entendeu? Exatamente. Costas, agora não, é a máquina que lava a sua roupa, tem máquina de lavar louça, tem até o aspirador de pó que você só segura. Sim, então, tem assim, até aquele outro, né, que ele vai sozinho. Então. Exato. Então, a gente tem, a tecnologia nos trouxe muito isso, e até o serviço mesmo, né? Sim. Hoje, a maioria dos serviços na cidade não é um serviço braçal, né? Então, a pessoa, todo mundo está meio que sedentário. Você vai muito além da estética. A gente tem que parar para pensar de cuidar do seu corpo para envelhecer bem. Hoje eu já estou pensando nisso, né? Com os 35 anos a gente já começa a pensar, eu preciso envelhecer bem. O tempo está passando. O tempo está passando, realmente. Eu já estou correndo e os 40 atrás de mim. Pois é. A gente sai dos 15 ontem. Tipo isso. De repente, 40. Sim. É desse jeito. Então, é muito mais que estética, muito sabe? Mais. O cuidado Sim. ali de você fazer musculação, de você ter músculo, pensando na longevidade. Ou seja, longevidade é você viver mais e viver com saúde. Porque não é só viver mais, é viver com saúde. É você ter qualidade de vida, de poder fazer as coisas básicas do dia a dia sozinha, sabe? Poder ir ao mercado, poder dirigir, poder ir ao banheiro e se limpar sozinha. Sim. Sabe? Porque a cada dia a gente vai vendo que pessoas ali de 70 anos, 80 não tá mais conseguindo fazer isso sozinho. E tem como chegar nessa idade bem, né? Sim, eu falo para os pacientes também, de 30 e pouco, 40 e pouco, eu falo, cara, aceita que você precisa fazer musculação agora, porque senão quando você tiver 70, o médico geriatra vai falar para você ir fazer musculação e você vai ter que ir. Com 70 anos. Com 70 anos, entendeu? Vai ter que acostumar. Então, ou você aceita agora logo. Que a musculação é necessária, ou lá na frente, quando, na sua velhice, o médico vai te obrigar a ir. Sim. Fazer musculação. Qual é a quantidade mínima que você aconselha? Por exemplo, estou começando. Qual é o mínimo de exercício de força e de aeróbico que a pessoa pode fazer semanalmente? Eu recomendaria a pessoa fazer exercício pelo menos 5 vezes na semana. Tem gente que fala, poxa, mas 5 vezes? Sim, você não come todo dia? Só domingo. Você não come todo dia? O Douglas tá bolado ali. A pessoa come todo dia, engorda todo dia também. Então, é necessário. O seu corpo precisa de cuidado diário, na verdade. Sim. A OMS, mais uma vez, não sou eu que estou falando. A Organização Mundial de Saúde fala que todas as pessoas devem fazer pelo menos 30 minutos de exercício por dia. Independente do dia. Ela não fala, tipo, de segunda a sexta. Porque muita gente também vai no consultório e fala, eu faço exercício todo dia. Todo dia, domingo a domingo. Não, de segunda a sexta. De segunda a sexta. Sábado e domingo não conta. Não conta. Mas o ideal seria 5 vezes na semana, pelo menos 3 dias de exercício de força, que aí entraria a musculação, e 2 dias de aeróbico. Isso seria, assim... O mínimo do mínimo. Não o mínimo do mínimo, mas o cenário ideal que a gente tem que almejar. Sabe? Comecei agora. Começa com a caminhada. Sabe? Se você não sente a vontade de entrar no salão de musculação agora. Mas tenha em mente que você precisa fazer. Então, essas academias de rua é o suficiente? Para pessoas iniciantes, sim. Dá para fazer, que é o peso do seu próprio corpo, basicamente, ali, né? Academia dá para fazer em casa também, só que o limite ali do seu corpo vai chegar muito rápido. Você vai precisar aumentar a carga. Aí vem da pessoa. Você vai comprar pesos, porque peso é muito caro, né? Ali, halter, anilha, são caros. Então, se a pessoa está disposta a investir nisso e treinar só em casa, ok. Mas se não, o melhor caminho é ir para musculação. E para finalizar aqui, uma dúvida que eu mesma tenho, assim, eu sinto aquela necessidade de, sempre depois de comer algo doce, né? E aí eu tô fazendo algumas substituições. Uva passas, iogurte com uva passas, uma tâmara com morango. Até que ponto essas substituições, de fato, são boas? E essa necessidade que muitas pessoas têm do açúcar, né? Da sensação do doce após o salgado. Ela é sempre maléfica? Ela já aponta ali um vício? Como que você enxerga isso? Eu enxergo como um hábito. É um hábito mesmo de comer o salgado, depois o doce. E é um hábito ruim? Não necessariamente. Porque você pode fazer boas escolhas, igual você está fazendo agora, né? De comer uma fruta,
sabe? Você pode... Tem várias opções de fruta. Às vezes até frutas um pouco mais ácidas vão ser melhor. Porque frutas muito doces, às vezes te dá vontade de comer um pouco mais, sabe? Mas isso a gente tem que investigar e ver ali como que cada pessoa se sente. Porque para você tá funcionando. Por exemplo, você come uma tâmara com morango e fica bem. Tem Sim. pessoas que precisam comer 5 tâmaras, 10 tâmaras. Aí já é um problema, Já já tá passa, excedendo. já excede muito. Porque por mais que é uma fruta calórica, sabe? Então a gente precisa ter cuidado ali com o consumo. Não é só porque é fruta, eu posso comer à vontade. Não, fruta também tem caloria, sabe? Então a gente precisa também de um controle ali de quantidade de fruta por dia. O Sim. ideal seria pelo menos 3 porções de fruta, 3 tipos de frutas diferentes. E para quem está buscando o emagrecimento, nem todas as frutas cabe dentro da sua dieta, né? A gente tem que buscar as frutas menos calóricas, né? Com densidade calórica menor, que aí seria morango, melão, kiwi, melancia. E para finalizar, Cássia, qual o conselho que você dá para uma pessoa que percebeu que precisa mudar, né? Que precisa mudar os seus hábitos? E qual seria ali o passo a passo? Que eu sei que não dá para a gente mudar tudo de uma vez, né? Mas o que você colocaria do mais importante até você realmente ter uma vida, vou dizer, de uma maneira geral, mais saudável? O primeiro passo é realmente o reconhecimento, né? Então, uma pessoa, depois que ela já reconheceu, se ela puder ter um acompanhamento profissional ali de um nutricionista, né? Seria o mais fácil, porque ele vai avaliar de forma individualizada e a gente, né, vai te dando a direção sozinho, para você fazer sozinha. Mas agora, se, por exemplo, você não tem como pagar um acompanhamento profissional, eu recomendo ir mudando aos poucos. E ajustando, por exemplo, a maioria das pessoas sabem o que é saudável e o que não é saudável. Então, começa a tirar os alimentos que você acha que não são saudáveis ali, os Você embutidos sabe que você não, sabe, que não né? é. Todas as pessoas sabem o que é saudável e o que não é. Então, tira ali os produtos industrializados, vai comendo comida mais natural, sabe? Sim. Comida de verdade. Começa a fazer essa mudança e bebe mais água. E, se possível, faça alguma atividade física. Sim, mesmo então... que seja só a caminhada, né? Assim, no início. Inicia dessa forma, mas sempre pensando a longo prazo que você vai precisar fazer ajustes, né, nessa caminhada. Sim, não vai dar para ficar a vida toda só nesse... Só, por exemplo, só tirando alimento industrializado e comendo saudável. Mas se você come muito alimento saudável, você também pode engordar. Sim, eu cheguei nesse ponto aí. Quando eu fui buscar realmente ajuda com você, eu já estava fazendo muitos ajustes, porque até um trabalho que eu valorizava pouco era essa questão do nutricionista, porque eu sempre pensava assim, a gente sabe o que é saudável e o que não é. Eu sei aonde eu estou errando, então é só eu comer certo. Mas eu vi que eu estava errando muito até dentro dos alimentos saudáveis, né? Não fazendo, de fato, os ajustes que precisa ser feito para o meu objetivo, que é o emagrecimento, né? Então, isso realmente só um médico vai poder te dizer, né? Sim, as quantidades certinhas. As quantidades certas, fazer essa contagem de calorias, enfim. E a Cássia, ela traz uma dieta onde é super possível, né? É super possível, não é sofrida, não passa fome e você consegue emagrecer, de fato. É muito bom o seu trabalho mesmo. Inclusive, eu quero que você fale um pouquinho aqui aonde você atende, eu sei que você atende online, como que funciona aí, para a gente ir finalizando. Eu atendo de forma presencial em Águas Claras, em Brasília. E também atendo online. A maioria dos meus atendimentos são online. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro e de outros países também. Inclusive, assim, na Europa, eu tenho muitos pacientes de lá. Então, eu atendo de forma presencial e online, né? E sempre com um atendimento humanizado. Né? Fazendo uma dieta que seja possível a pessoa seguir e fazer com que ela alcance os resultados ali, os objetivos dela, mesmo seguindo uma dieta mais flexível, sabe? Que ela vai comer alimentos de verdade, não vai passar tanta fome. Sim. Então, é bem tranquilo. Porque o nosso corpo ele precisa de disciplina, ele não funciona de outra forma. Então, tem que disciplinar o corpo. A gente disciplina para tanta coisa, né? Já pensou se você fizesse tudo aquilo que o seu corpo tem vontade de fazer? Você já tinha matado, já fez tanta coisa. Sim. Então, para essa área, a gente também precisa de disciplina, né? Sim. Mas que bom, Cássia. Foi muito bom estar com você aqui hoje, de a gente ter compartilhado tanto conhecimento, testemunho, né? Acredito que muitas pessoas foram edificadas por tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. E retorno a palavra a você, para você finalizar, falando algo que venha ao seu coração aí para o público. Amém. Obrigada pela oportunidade, né, de fala, e eu espero que de alguma forma possa ter ajudado você aí que assistiu do outro lado, e que se você precisar de ajuda, né, pode entrar em contato comigo. Eu não consigo pagar agora a consulta. Ok, conversa comigo lá no Instagram, eu tô sempre abrindo caixinhas de perguntas, então lá é um ambiente que a gente pode conversar também, a gente pode ter várias trocas, sabe? Então, se você tem interesse de mudar, me acompanha lá, que a gente vai conversando. Muito bom, isso mesmo, gente. Então, finalizando aqui, vou deixar o Instagram da Cássia. Vocês podem acompanhar o serviço dela por lá e realmente tirando já suas dúvidas básicas por lá, até você realmente, às vezes, poder ter esse acompanhamento. Então, fiquem com Deus e até o próximo podcast.